E aí, pessoal, tudo bem? Questão de cálculo, limites. X indo igual x indo até π sobre 2 radianos. Π sobre 2 radianos é 90 graus. Por quê? Porque 360 graus é igual a 2π. Então, 1π é 180 e π sobre 2 é 90 graus. O limite é de cosseno de x vezes secante de x. Para fazer essa questão, a gente precisa lembrar das coisas de trigonometria que a gente vê no ensino fundamental, médio. E aqui eu deixei algumas relações trigonométricas que são o seguinte. O secante que está aparecendo aqui na função de x, secante nada mais é do que 1 sobre cosseno, que nem está escrito aqui, ó. Então eu posso fazer uma pequena alteração nessa função. A função originalmente é cosseno de x vezes secante de 5x. Isso equivale a cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de 5x, que no final das contas a gente fica com cosseno de x sobre 5x. Legal. Agora que a gente fez essa modificação algébrica, a gente pode aplicar o nosso 90 graus nessas funções trigonométricas para calcular o limite. Podemos? Vamos tentar. Cosseno de 90, a gente sabe que é zero. Cosseno de 90 vezes 5 vai dar cosseno de 450, que a gente sabe que também é zero. Ou seja, o limite ficaria zero sobre zero. Isso é uma indeterminação. Então, isso aqui não é válido. O que a gente pode fazer para contornar essa situação? A gente pode aplicar a regra de L'Hopital, que diz o seguinte: quando a gente tem um limite inválido, né, a gente pode derivar tanto o numerador quanto o denominador. E é isso mesmo que a gente vai fazer. Abrir um pouco de espaço aqui, vou pegar o verde dessa vez. Vamos começar essa é a função do numerador e essa é a do denominador. Então vamos começar derivando cosseno de x sobre dx vai dar menos seno de x. E o denominador aqui é cosseno de 5x, então derivada de 5x, cosseno de 5x dx é igual a menos seno 5x, regra da cadeia. Primeiro eu faço a função externa, que no caso é uma trigonométrica, e depois eu faço a função multiplicado pela função interna, a derivada da função interna. A regra da cadeia, relembrando, é assim. Eu tenho duas funções aqui, uma trigonométrica, e dentro da trigonométrica eu tenho uma algébrica de primeiro grau, um polinômio de primeiro grau, função afim. Então eu tenho duas funções, só que uma função está sendo usada de parâmetro para outra função. A função afim está sendo usada de parâmetro para a função trigonométrica. Então primeiro eu derivo a função externa, que é a que está usando a outra função de parâmetro. Eu derivei o cosseno de 5x e fica seno de 5x, o interno se mantém. Só que depois eu multiplico pela derivada da função interna. A derivada de 5x é 5. Porque o x fica com expoente zero, qualquer valor elevado a zero é 1, 5 vezes 1 é 5. Então, vamos continuar aqui. O limite vai ficar como x indo para π sobre 2 da função menos seno de x sobre menos 5 seno de x, 5x na verdade. Agora sim, eu vou cancelar esses expoentes negativos, ó. Já posso cancelar eles, porque menos sobre menos fica, enfim, eu posso mudar o sinal. Isso aqui, agora a gente vai aplicar os valores. Π sobre 2 a gente sabe que é 90, seno de 90 é 1, então aqui fica 1. Sobre 5 vezes seno de 5 vezes 90, que é seno de 450, isso também é 1. Então o resultado desse meu cálculo deu 1 quinto. Então a resposta disso aqui é 1 quinto. RE, resposta, igual, 2 pontos, 1 quinto, e destaca. Pronto.